Hoje eu quero falar com vocês de um grande problema que a gente ainda tem no atendimento por WhatsApp. A gente tem automatização, a gente tem IA, e a gente buscou garantir ali o nosso diferencial como humano, né, de perguntar ali como a pessoa está, dando bom dia, boa tarde, colocando emojis, né, trazendo sempre essa percepção ali de cuidado, carinho, mas ainda a gente tem um grande problema hoje. Por exemplo, uma metodologia que eu ouvi falar hoje, que é um ponto que me fez gravar esse vídeo agora, é que chamam de ouro nessa metodologia. Ouro é o problema que a pessoa busca resolver. E uma vez que você entende, ouve ali que a pessoa disse, você vai utilizar aquele argumento, em todos os seus argumentos, aquela palavra. Não, nós resolvemos sim, a todas as pessoas que eu atendo que tem esse problema, a gente faz dessa forma, tem tido o resultado em tempo X. E você começa a falar daqui também, que a pessoa coloca o seguinte: olha, agora que eu entendi que você tem esse problema, você pode me contar um pouco mais? Aí que a gente começa errado. Porque a pessoa deu um tempo para você no WhatsApp dela, mas geralmente, cara, não tem isso na agenda dela, que é meia hora que ela vai ficar disponível para o WhatsApp. Ela tá fazendo um monte de outras coisas. E na hora que aparecer a primeira notificação no celular dela, ela vai sumir dali. Ela vai para o Instagram, ela vai para o YouTube, ela vai lembrar que ela tem um compromisso que ela até tinha esquecido. E aí a gente não consegue conectar com aquela pessoa, e enquanto você não falar algo de valor naquela conversa, ela não vai te dar atenção. Então, os principais pontos aqui que a gente precisa ter, né, que eu vim falar aqui agora, é que a gente precisa entender os principais pontos que vão manter aquela pessoa naquela conversa do começo ao fim para mostrar o valor de verdade que você tem e aquela pessoa precisa. Então, no ano passado, com o meu cliente, a gente estava discutindo isso justamente, essa dificuldade em fazer essa conversão, principalmente na área da saúde. Ele dizia assim: olha, se a pessoa vier para minha consulta, que a primeira consulta é uma avaliação, eu garanto que a gente consegue converter. Na avaliação eu converto. Daí eu apertei, tá, mas como é que funciona essa avaliação? Aí ele me explicou como é que funciona a avaliação. Então eu trouxe aquilo para o WhatsApp para garantir melhor conversão. E foi o que nos ajudou. Quando a gente está no WhatsApp, então, tem alguns pontos que são principais para a gente falar nesse vídeo, que é, primeiro, a gente precisa entender o problema para falar da solução. O problema, a pessoa pode simplesmente falar que é o problema que ela tem, por exemplo, é uma dor, é uma síndrome, no caso da saúde, né? Qual o problema de saúde que ela tem, e a gente vai falar da solução, que a gente tem aquilo que a gente resolve. Geralmente isso já está na capa do nosso negócio, então a pessoa vai vir até nós buscando esse serviço e a gente vai precisar ir logo para como isso funciona. Mas antes disso, a gente precisa lembrar que tem um monte de gente fazendo igual a gente. Tem um monte de gente tratando bonitinho no WhatsApp, tem um monte de gente fazendo esses modelos aí de estar mais carinhoso, mais atencioso, querendo saber mais do que ele está falando. Mas a pessoa precisa saber logo o quanto aquilo vai custar para ela e qual a eficiência daquilo. Ela precisa de informações para que ela julgue qual a perspectiva, monte na cabeça dela, qual a perspectiva daquele serviço que você está oferecendo para ela. Ela precisa julgar aquilo com a própria cabeça, dizendo assim: olha, esses fatos que ele está me dizendo, esses detalhes, embasam uma experiência que eu gostaria de ter. Para então ela entrar no seguinte: olha, eu preciso tomar uma decisão. Me fala mais detalhes. Me fala quanto tempo leva, quanto custa o serviço, onde eu preciso ir, o que eu preciso levar. Aí então você já tem o interesse da pessoa, você já tem a atenção dela. Mas você precisa primeiro entender o problema, garantir ali, explicar a solução, mas logo de começo nessa solução você precisa explicar esses dois pontos. Por quê? Ela vai te comparar com um monte de gente. Se você não mostrar um diferencial, e o diferencial não é como é que você faz o processo, não é o seu preço, o diferencial é único, é algo que você oferece a sua experiência, que pode ser na padronização, quer dizer, na personalização do seu serviço ali que você faz para cada pessoa, ou no padrão, um padrão de atendimento, um padrão de experiência, um padrão de entrega, um padrão de local que aquela pessoa vai receber. Ela precisa ouvir isso logo na largada, porque o resto todo mundo vai fazer igual. E se você fizer igual a todo mundo, somente falar como é que funciona o serviço, explicar como é que é a dinâmica de um atendimento de saúde que ela já conhece, que ela já está ouvindo outras pessoas falar para ela no WhatsApp, ela não vai te dar atenção. E ela vai demorar para responder, e quanto mais ela demora para responder, mais perguntas ruins você faz, tentando tirar a resposta dela, e aí você vai perdendo cada vez mais credibilidade, não mostrando ali o que ela precisa. E quando a gente fala, principalmente na parte de preço, a gente não pode entrar também sem nada, a gente precisa trazer esse diferencial, mostrar ele ali, então o valor precisa ser muito maior do que o preço que você mostra ali, principalmente assim, o quanto ela está disposta a pagar por aquilo. Às vezes, ela não está disposta a pagar nem pela metade do que o seu valor é. Mas se você mostra que o valor, de fato, né, isso eu estava falando de preço, mas se você mostra que o valor do seu serviço é muito mais alto do que aquilo vai custar para ela,
ela com certeza vai querer fazer com você. E isso é o que a gente busca fazer, de fato. A nossa atenção, ela tá nas coisas rápidas, tá as coisas acontecendo muito rápido na internet, a gente tá com o nosso celular geralmente exposto a todas as notificações. Essas pessoas estão buscando as soluções do dia a dia dela, mas ao mesmo tempo elas estão no meio do caos, estão fazendo tudo, elas não têm tempo disponível. Então, o que é que chama a atenção dessa pessoa? É o que vale para ela, é o que vai resolver o problema dela. E pense de fato se o seu serviço, quando ela liga para você, vai resolver um problema dela que ela tem, que você é o que você observa também como profissional que você resolve, ou se ela está em busca de serviço para resolver uma dor muito maior do que isso. Às vezes a pessoa tem um problema no negócio dela, ela vai buscar alguém para resolver esse serviço, mas está com problema em casa porque o seu parceiro ou parceira te incomoda a noite inteira porque ela não resolveu esse problema. Às vezes essa pessoa tá ali com esse problema real, ou nem tanto, ela tem levado aquilo no negócio dela, mas ela quer adquirir aquele serviço para mostrar para os colegas dela, para os semelhantes dela, de que ela tem alguém resolvendo um problema dela, que ela contratou alguém para resolver um problema na empresa dela. Então, por muitas vezes, você acha que você está resolvendo um problema ali, né, que é o que você faz para essa pessoa, acha que isso é o diferencial, acha que isso é o que chama a atenção da pessoa, mas você precisa chegar na conversa do WhatsApp com isso em mente. Ali é que você vai descobrir a real razão dela te mandar mensagem. Se é realmente para o serviço, se ela precisa realmente de alguém ou se ela está querendo resolver outro problema. Se as pessoas estão julgando ela, se ela está se sentindo envergonhada, se ela está se sentindo sozinha. E de fato, é meio que um serviço de prazo mais longo, é como se fosse uma terapia mesmo. Então, o seu objetivo principal é se conectar nesse problema-solução, falar que você resolve, e aí você começa as coisas principais, chamar a atenção da pessoa, mostrando qual é o custo que ela vai ter, qual é a eficiência do seu negócio, entender ali de fato que ela precisa que você é capaz de entregar. Mas veja que tem diversos fatores que a gente entende da parte comercial, mas a gente precisa dar essa detalhada, olhar entre as entrelinhas para saber que de fato vai te conectar com aquela pessoa. Mas você consegue começar a se condicionar para que você tenha todos os atendimentos dessa forma. Todo atendimento é uma oportunidade. Ou você vai mostrar para aquela pessoa que você é a que ela precisa, ou é o melhor que há em comparação. Por vezes, essa pessoa não está disposta, mesmo que ela tenha condição, a pagar pelo seu valor. Mas é importante que você tenha consciência. Olha, ela não é uma pessoa ali que está dentro do meu padrão de cliente, mas ela viu o melhor que eu tenho. Eu deixei ela com vontade. Eu consegui mostrar o meu serviço de uma forma interessante. Essa pessoa, com certeza, se ela pensar em alguém, ela vai lembrar do meu negócio. Então, pensa um pouco mais que nem toda oportunidade que uma pessoa não te responde mais, não fecha com você, está perdida. Você está se condicionando a entender mais as pessoas, entender geralmente o seu público, independente de se é o mesmo ticket ou não, e saber se valorizar mais em cada uma dessas oportunidades. E lembre principalmente, as pessoas têm dificuldade sim em nos avaliar, em dar feedback, em dar um documentário do que você faz, em elogiar. Mas com certeza a dor dela é muito mais forte e se ela for maltratada, se ela for mal atendida, se ela não tiver nenhum direcionamento, com certeza ela vai, por exemplo, falar no Google que ela foi mal atendida. E por vezes ela pode não ser o seu público-alvo, mas uma coisa que eu tenho em mente, sempre trate desde o começo como se fosse seu cliente. Que ao menos ela vai lembrar, olha, eu não podia pagar, talvez meu amigo possa, e eu fui muito bem atendido lá. Então, isso é uma perspectiva muito mais a gente se conectar com o cliente, mas às vezes sendo mais natural, sendo uma conversa que a gente tem dentro de casa, uma conversa que você já tem no seu atendimento e a gente precisa trazer um pouco mais para o WhatsApp, não precisando tanto colocar esses padrões, esses scripts que trazem às vezes muitos sorrisos e muito mais perguntas do que respostas. Então, eu falo disso muito mais aqui nesse canal. A ideia é sempre conectar mais com a pessoa com base no seu negócio, né? De fato, na verdade, na relação que a gente chama de negócio, que é a sua empresa junto do seu cliente ideal ali. Você precisa entender mais o que você tem de bom, o que aquela pessoa precisa, e com base nessas duas coisas, conforme elas se alteram, você vai otimizando essa relação. Então faz sentido o que eu falei nesse vídeo? Não faz? Eu tô viajando? Se eu tô viajando, comenta aí que eu gostaria muito de saber a sua visão.